Apesar do ser humano tentar dominar cada vez mais o meio ambiente, nós ainda somos criaturas totalmente vulneráveis aos fatores climáticos e aos desastres naturais. A prova disso são as tragédias que nós, infelizmente, acompanhamos todos os anos, muitas vezes causando mortes e... Brumadinho. Abrindo a nossa lista, está o terrível rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Muitos de vocês talvez se lembrem exatamente do que estavam fazendo quando ficaram sabendo dessa tragédia assustadora, já que a cobertura da imprensa nacional foi intensa. O rompimento, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, ficou marcado como o pior acidente de trabalho da história do Brasil e o segundo maior desastre industrial do século. Foram confirmadas 270 mortes, mas esses números não param de crescer, já que alguns corpos continuam sendo encontrados. O enorme desastre também causou um imensurável dano ambiental, já que uma grande quantidade de rejeitos foi liberado a partir do rompimento. Erupção do vulcão de Ontake. Em setembro de 2014, o vulcão japonês Ontake acordou, deixando para trás um rastro de morte e destruição. Neste vídeo assustador, filmado por turistas que estavam nas proximidades, é possível ver a fumaça assassina avançando. Entre as vítimas estavam vários escaladores e aventureiros que desbravavam o monte no momento da erupção. A maioria deles acabou ficando inconsciente pela inalação da fumaça tóxica. Alguns também acabaram sendo atingidos pelos detritos lançados ao ar. As cinzas carregam muitos compostos tóxicos para os seres humanos e basta inalar um pouco dela para que os sintomas comecem a aparecer. Incêndios na Califórnia. Durante praticamente todo o mês de outubro de 2017, a Califórnia foi atingida por uma grande série de incêndios florestais em todo o estado. Neste vídeo assustador, gravado por um homem que se deslocava por uma rodovia, é possível ver a gigantesca magnitude de um dos incêndios. Várias investigações já foram realizadas para entender as causas dos incêndios. E o consenso é que a culpa estava nas condições climáticas severas daquela época, que além de propiciarem as queimadas por conta própria, também danificaram equipamentos de geração de energia. Isso, obviamente, contribuiu para a tragédia. Mais de 8.000 bombeiros lutaram para apagar as chamas, com o auxílio de 820 caminhões. Pelo menos 42 pessoas morreram, além do prejuízo ambiental incalculável. Avalanche em Terskol. Em 24 de abril de 2017, uma avalanche assustadora chegou muito perto de um resort na cidade de Terskol, na Rússia. Como você pode ver, o deslizamento chamou a atenção de todos que estavam por ali naquele momento, e foram instantes de muito medo e apreensão. As imagens foram registradas por um instrutor de snowboard que mora na cidade. Felizmente, nada de mais grave aconteceu, já que a avalanche não atingiu a cidade com força suficiente para causar danos. Mesmo assim, só podemos imaginar como essas pessoas devem ter se assustado. Deslizamento em Atami. A cidade de Atami, no Japão, foi atingida por um terrível deslizamento de terra em julho de 2021.
causando a morte de cerca de 20 pessoas e deixando dezenas de desaparecidos. A tragédia, que foi provocada por chuvas torrenciais, foi filmada por um morador que conseguiu gravar os momentos de terror a partir de um lugar mais seguro. O deslizamento simplesmente varreu tudo que estava na sua frente, desde residências até carros e postes. O governo japonês, na época, não mediu esforços para tentar resgatar as vítimas deste terrível acontecimento, mas infelizmente algumas pessoas não conseguiram se salvar. Tempestades de areia no Brasil. Desde setembro de 2021, algumas cidades do interior de São Paulo, bem como Minas Gerais e outros estados, foram atingidas por grandes tempestades de areia. O fenômeno, que costuma ocorrer apenas em regiões áridas, é bastante incomum no Brasil e tem relação com a falta de chuva. Entre o final de setembro e a primeira quinzena de outubro, várias cidades já registraram tempestades assustadoras. E muitos moradores decidiram se arriscar para gravar esse incrível fenômeno em primeira mão. Infelizmente, já há registro de mortos e desaparecidos em algumas cidades. E o ideal é que as pessoas se protejam em lugares seguros durante a passagem dessas tempestades.